Rubro-negros, vamos agora de jogo aberto. Imprensa Paulista, vamos ver o que eles têm a dizer sobre a nossa vitória. No mínimo, vão contestar a nossa vitória, as marcações de pênalti. Se for contestar, tem que contestar do Palmeiras também, né? E aí? Crédito de imagem ao jogo aberto, o link é abaixo na descrição e vamos lá! Mas antes, se inscreva no canal SR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque a gente só tem um ponto atrás do Palmeiras e ajuda a fortalecer o nosso canal. Vamos lá, e eu agradeço. E o que o Edu Dracena tem a dizer? Bora lá conferir tudo. Começando com Palmeiras e Flamengo. Era para muitos o jogo da rodada, porque envolvia duas equipes candidatas ao título. E a gente já vai mostrar, então, o pênalti que foi marcado pro Palmeiras. Levou 6 minutos com análise no VAR, vídeo, aquela coisa toda. Em campo, o Ramon Abate Abel, ele deu essa penalidade, essa mão aí na bola do Varela. E aí depois o VAR chama para ver se foi dentro ou fora da área, era a dúvida. E aí ele acabou confirmando a penalidade. Ulisses, para você, eu vi várias e várias imagens, eu não concluí, então eu tenho que ficar com o que o árbitro deu em campo. Essa é a minha opinião, por não ter uma imagem que seja precisa. Eu também fiquei, eu estava transmitindo o jogo no Allianz ontem e eu também fiquei numa dúvida danada, porque ele salta e cai para fora da área. Agora a questão é, o momento que a bola bate no braço, ele estava aonde? Dentro ou fora da área? Eu não consegui ver. Nenhuma imagem, nada, não consegui ver, sério mesmo. E eles apresentaram alguns ângulos. Não, vários ângulos, depois eu peguei, fui ver depois do jogo para tentar chegar a uma definição, conclusão. E não consegui, cara, não consegui ver. Mas vou pelo árbitro dentro do campo de jogo, deu pênalti marcado e pronto. Edu e Cicinho e Ronaldo, vocês já deram opinião, mas para quem não acompanhou, Edu... Renata, como a gente falou, né, não tem uma imagem conclusiva, né? Então a gente vai pelo árbitro ali do campo. Então ele marcou o pênalti, eu acho que bem marcado. Como você acabou de falar, é questão se estava dentro ou fora da área. Então vai com a decisão do árbitro, pênalti. Cicinho. Eu continuo, o pênalti quando não é, ele não entra. E deixa eu só tirar uma dúvida com o Chico. De novo, geralmente o goleiro pega a bola, ele... Com o pé ele vai para fora da linha e com a mão ele tá dentro da área. Para fora da área. Aí Sim. Tá dentro da área, não tá? É a bola. Se o pé dele tá em cima da... Não, mas o ponto de contato da bola tá fora ou tá dentro da área? Não, o goleiro com o pé para fora da área e a bola para dentro. Bola dentro. Bola dentro. Então se o pé tá em cima da linha e o braço tá aqui na frente, o braço tava para fora. Não importa o pé, o ponto de contato da mão que tem que ser analisado, não é o pé do jogador, é o ponto de contato porque da tá mão. todo mundo falando, o pé tá em cima da linha. Só que a bola pegou aqui no braço, então o braço tá fora. Porque ele tá reto. Agora, mas se eu tô aqui, eu não tô na reta do pé. Então o braço tá pra fora. Não daria pé. E o braço aqui, a bola pega aqui, o pé tá em cima da linha. Não, se o braço tá fora da área, é fora da área. Mas então, é só a gente calcular pelo braço. Eu não sei qual é a confusão. Mas dá pra ter certeza? Acho que essa é a dúvida. Não, mas tudo bem. Se eu tô com o pé em cima da... Porque eles falaram, o pé tá na reta da linha. E o braço tá aqui. Não, mas gente, pênalti é dentro da área. O pé não é o braço, o pé foi dentro da área a infração ou fora? É isso que não dá pra ter confusão. Alguém aqui, Ulisses Sgarbi, você. Não, o problema desse lance é única e exclusivamente o fato de não ter uma câmera, o VAR com uma tecnologia gigantesca, não ter uma câmera que consiga mostrar ao certo. Mas foi pênalti, foi falta. Só uma de cima. Então, mas tem que ter, né, Chico? A CBF fatura quanto por ano? Difícil. Tinha que ter uma câmera dessa, uma câmera que mostrasse isso. Tinha que ter. Mas é que normalmente quando você tem 4, 5 ângulos, você já tem uma definição. E nesse caso, eu não consegui definir. No meu ponto de vista, pênalti. Foi bem marcado. Eu só queria pedir desculpas póstumas ao saudoso Paulo Roberto Martins, porque certa feita, ele nesta cadeira aqui disse: o Brasil vai estragar o VAR. E eu discordei de você, Paulo. Onde você estiver, a gente aprendia muito com você. Você tinha toda a razão. O Brasil estragou o VAR. Assino embaixo. Marco Aurélio Cunha, você daria esse pênalti, sim ou não? Muito difícil de ter certeza, né? E eu acho que como o pênalti é uma penalidade máxima e a dificuldade de conclusão, eu daria fora da área no limite da linha, porque a minha impressão é que a hora que ele salta, os pés já estão fora da área e o braço também está fora da área. Então, foi falta, foi mão, óbvio, mas eu, pela gravidade do pênalti, dúvida pro réu. Então, daria falta no limite da área. E você, Everton Guimarães, marcaria essa penalidade para o Palmeiras?
Renato, eu marcaria pro Palmeiras, porque quando ele salta, e antes de, pelo menos pelo que a imagem mostra, antes dele ultrapassar, o braço dele não fica totalmente à frente, ele gira o corpo, indicando o braço mais para dentro da área do que propriamente para fora. Então, para mim, fico com a marcação do árbitro, para mim, pênalti. Finalizando, Chico, pênalti ou não? Só um detalhe sobre esse lance. Gente, o VAR no Brasil está sendo reinventado, né? Eles estão rasgando o protocolo o tempo inteiro. O árbitro marcou no campo. O VAR, qual é a atribuição do VAR? Deixa eu analisar se tem uma imagem que conclua que foi fora da área. Não há uma imagem conclusiva. Confirma o pênalti. 6 minutos para que ele vá olhar todos os ângulos que o VAR também está olhando e que a gente não tem certeza. Wagner Hellway. O Wagner Hellway que é E Braulio da Silva Machado era assistente. É que ele tá punido, mas tem que ganhar a taxa, né? Aí bota lá ele escondidinho como assistente de VAR, é isso que acontece. Gente, era simples, ele marcou no campo, não tem definição se foi dentro ou fora, respeite-se a decisão de campo. Acabou. Sabe o que eu tenho a sensação, não só nesse lance, que quando o VAR ele tá dando uma segunda oportunidade, independentemente de qualquer coisa, pro árbitro ver o lance. Não é a questão de se ele concorda ou discorda. É tipo, vai lá, dá uma olhadinha só pra não ter erro. E aí parece que piora tudo. Enfim, não é esse lance. Todos. Vários, não é? Porque estão exigindo dele ir, tá, Renato? O Palmeiras pede um pênalti no Vitor Roque. E eu quero saber do Alexandro, que na minha opinião fez uma partida muito boa. E eu começo com vocês, Garbi. Não, pelo amor de Deus, foi nada. Não tinha nem que ter reclamado do Vitor Roque. O Vitor Roque tá bem, só que tá simulando os pênaltis também, que eu vou te falar, viu? Isso daí foi nada. Contato de jogo ali, o Alexandro voou. Pra mim foi o melhor em campo. Eu tô com o Sgarbi porque contato não necessariamente significa contato faltoso, sim, claro. Não é? E aí, Marco Aurélio Cunha? Não foi nada. Subiu absoluto na bola, nada. Alguém considera que foi pênalti aqui? Não, porque acho que todo mundo concorda que não gerou impacto. Agora, uma manchete aí, né? Se chamou no outro, tinha que chamar nesse. Calma aí, Chico. Meu Deus. Se chamou no outro, tinha que chamar nesse. Totalmente diferente, Chico. Não, é a questão do impacto. Claro que é. É o critério. Pra você? É o critério. O árbitro não marcou no campo esse lance. Se ele não marcou no campo, mas ele não marcou o pênalti que foi marcado também no campo. Mas aí o VAR chamou. Tá, mas o pênalti são lances totalmente diferentes. São lances totalmente diferentes. Eu não acho que... Não, eles são diferentes, mas tem a questão do contato e do impacto. Everton, você marcaria essa penalidade no Vitor Roque do Alexandro? Então, Renata, se fez carinho na barriga do Arrascaeta e o árbitro fez carinho nas costas do Vitor Roque, pênalti. Pelo critério do árbitro, seriam 2 pênaltis. No meu critério, nenhum dos 2 foi. Chico, aí que tá, se eu tivesse que comparar nesse jogo especificamente lance, seria o do pênalti do Arrascaeta e não o primeiro da mão do Varela. Não, exatamente. Porque, na verdade, é aquela questão de interpretação e de critério, eu concordo. Agora a gente vai, inclusive, mostrar o lance que definiu o primeiro gol do Flamengo, penalidade marcada. Aliás, pênalti marcado não significa gol, né? Vocês já entenderam, né, o que eu quero dizer. Mas esse aí foi marcado pela arbitragem. Murilo no Arrascaeta, ele vai no VAR, não demora muito para fazer essa segunda análise, volta e confirma a penalidade. O Arrascaeta não desperdiça. Aliás, bate com muita categoria, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, Ulisses? Para mim não foi pênalti, como também não foi no Vitor. O Murilo tem a intenção de segurar, sim, mas ele deixa a mão e ele desliza no braço. E quando você pega um cara pelo abdômen e puxa, ele cai para trás, ele não cai para frente. Você está fazendo o efeito. Você está muito academia. Entendeu? Abdômen. Não, e quando você puxa, quando você não te deu satisfação da minha vida particular, quando você puxa o cara cai para trás, ele não cai para frente. E o Arrascaeta dobra totalmente, ele já chega dobrando, salta. Você está falando que não colocou força. O braço do Murilo dá a coxa do Arrascaeta. Na coxa não foi no abdômen. A força dele é diferente do outro. Foi no abdômen e o cara que toma o tranco nas costas, o empurrão. Então os dois seriam pênaltis. Ali não tem tranco, ali simplesmente. Como é que não tem? O cara foi empurrado. O cara impediu o Arrascaeta. Você daria o pênalti, Ulisses, é isso? Eu não daria o pênalti. Você sim daria, Edu. Lógico. O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço ali, é difícil, a questão da força, né? Como eu vou no mesmo critério que eu falei na primeira parte do programa, é duvidoso, né? Mas eu marcaria. Você marcaria. Então, Edu e Cicinho marcariam a penalidade, Ulisses não. E aí, Marco Aurélio Cunha? Eu acho que a energia pro pênalti foi muito baixa, mas a intenção de fazer o pênalti existiu, portanto, pênalti.
Eu aprendi com o senhor que quando o jogador ele se atira, ele escandaliza, ele se joga, ele valoriza, tem que marcar o pênalti, que o árbitro teve a atenção despertada. Se você fizer pouco teatro, pouco alarde, o pênalti não é marcado, não é? Pior que é verdade. Eu, no primeiro momento, eu não achei que fosse pênalti, mas também não acho um absurdo. Não acho um pênalti, nossa, mal marcado, que horror. Como é que pode? Esgarbi. O Murilo foi ingênuo, né, de fazer esse pênalti. Ele deixou uma brecha, né? O Murilo é um grande zagueiro, só que aí, na minha opinião, ele esquece totalmente a bola e vai só no Arrascaeta. Quando ele vê que já tá passando ele vai só no Arrascaeta. E o Arrascaeta, eu não acredito em simulação nesse lance, porque agora na câmera lenta parece que, nossa, foi só um deslize, só que o Arrascaeta poderia muito bem fazer o gol. Como ele já fez vários gols nessa posição. Mas o Everton e o Giai estavam chegando muito. Porque ele dá um tapa na bola e a bola adianta demais. O Murilo, na minha opinião, correu o risco e esse braço impede o Arrascaeta de passar pênalti. O Arrasca, ele mesmo cobrou magnificamente, fez o gol. E fica essa questão, para você que analisa de perto a arbitragem, pênalti ou não? É um lance bem discutível mesmo, tanto que a gente teve opiniões diversas aqui. O Marco fala em intenção de fazer o pênalti. Realmente acho que o Murilo corre um risco, ele faz um movimento de tentar bloquear o Arrasca. Mas como essa mão do Murilo, ela desliza no Arrascaeta, eu não vejo o chamado impacto, que é o necessário, energia, como cita o Marco aqui, que é o necessário para marcar o pênalti. E eu vou no critério do árbitro, né? Ele não marcou o pênalti do Alexandro no Vitor Roque, como ele não marcou essa falta também. Ele tem que ser chamado pelo VAR. Por isso a minha discussão. Se o VAR chamou para esse lance, que ele interpretou que tenha gerado um impacto, que a gente, assim, muitas pessoas entendem como não, porque ele não chama naquele outro lance também. Então, essa falta de critério, ela ficou escancarada nessa rodada. E eu não marcaria, mas eu também acho que há um elemento ali para você marcar. A minha questão é que o VAR chama para esse lance e não chama para outro. E foi rapidinho, né? Pra ver o VAR lá, rapidinho. No primeiro que nesse do Vitor Roque, acho que aqui a opinião majoritária foi de não pênalti, não é? É um lance que você olha, apesar da interpretação, você olha e diz, não marcaria. Você vê que o contato é diferente, não é? Não, até eu ouvi um árbitro dizendo assim que ele só marcou referência, né? Fez a posição de... Não sei se é isso, acho que não foi pênalti mesmo, mas esse aí eu tenho dúvidas. Renata, só um detalhe, doutor, até para ajudar. Do Murilo dá para saber a intensidade do puxão dele, e do Vitor Roque não dá. Desculpa, se houve empurrão novo. O Murilo sim. Não, o do Murilo é mais duvidoso, acho que esse que é o problema. Mas o cara vai subir, ele toma um taco nas costas, no antebraço nas costas, o empurrão, cara. Eu posso desloca o cara. 15 segundos. Não vai dar tempo, mas depois 15 segundos. Pênaltis e não pênaltis. Renata, eu não sei se nós temos a imagem, mas o Everton saiu numa bola que ele deu uma joelhada nas costas do atacante do Flamengo. Léo Ortiz, na verdade. O Léo Ortiz. Se isso é impacto, é pênalti. É isso aí, ó. O Ronaldo saía assim de vez em quando. O Ronaldo falou que isso aí não é pênalti aqui. O Ronaldo saia com a sola. O Fábio Costa fazia isso. E Edu, Cici e Renata Fã foram na linha. Aqui, ó, e entra com o joelho nas costas do adversário. Isso é impacto. Não. A bola tá dominada, tal. Pra mim, esse lance é de alto risco e poderia também ser colocado... Esperou o contato. Não, possível risco é quando você mostra a sola. Aqui é a proteção do goleiro. O goleiro vai subir no alto, ele vai rodar pra cair de costas. Não, o joelho é proteção. O joelho, ele sai... Mas tem que sair assim. Nós sempre aprendemos quando o Cabeção me treinava no gol lá em Oswaldo Cruz, era joelho recolhido, meu amigo. Joelho não, proteção. Se atingiu o adversário da forma... O Ronaldo dava a famosa lambida. O Ronaldo falou que isso aí não é pênalti. O Ronaldo, nós deixamos até a incumbência pra ele. É falta do goleiro isso aí. Que o goleiro está desprotegido com a bola na mão. Calma, aí também calma. Agora, Chico Garcia, você não falou nada sobre esse lance. O goleiro Moacir da Portuguesa, ele não se protegeu e perdeu um rim com o choque que ele teve com o zagueiro. Aí é legal. Aí mas eu fiquei então aí a proteção do goleiro. Eu fiquei com a explicação técnica do Ronaldo, porque pra você saltar, do jeito que o goleiro salta, não tem como você saltar, né, que nem um peão, assim, né, de xadrez reto. Você ergue a perna até pro equilíbrio. E depois há o contato. Eu não vejo um movimento adicional do Everton. Se quiser recolher o joelho, recolhe a hora que ele já não dá pra recolher o jogo. O goleiro vai pular assim, ele tem correr risco de cair. O zagueiro nem subiu, queria bater nele lá, ia machucar ele. Normal, movimento normal, ele não levanta o joelho depois, ele já tá com o joelho levantado. Ele já sobe com o joelho levantado. Na verdade, quando a bola vem fazendo a trajetória, dá pra ver que ele já está mesmo com esse joelho. Mas eu não sei, aí a maldade, aquela coisa, eu já não sei, né, Ronaldão? Mas eu não acho que ele tenha feito isso de propósito pra machucar ou pra atingir. Acho que ele foi fazendo um movimento de subida mesmo pra fazer a defesa. Os maiores goleiros do Brasil. Eu subi assim também, vou falar, mas agora eu vou falar. Eu subi assim mesmo e falava, não vê que na próxima vai ser pior, hein? Aqui não, hein? Se
Se tivesse VAR, você não teria essa atitude. 13 vezes na minha carreira, inocente, sempre fui. 13 vezes? Só. Não, é mentira isso. Gente, 13 vezes, Everton. Eu não tinha VAR na época, velho. Foi justamente. Se tivesse VAR, ia ser 100. Umas 10 foi injusto. No mínimo 10, 12. Agora, Everton Guimarães, o Ronaldo, na sua expertise, na sua experiência como goleiro, disse que não foi nada. O Marco Aurélio Cunha tem dúvidas. E você? Para mim, absolutamente nada, Renato. O goleiro subiu, houve um encontro ali, não foi maldade do Everton, nada, não foi pênalti. E ponto final, viu, Marco? Não força a barra não, Marco. Agora vamos falar do jogo, né? Porque antes os palpites eram muito pró-Palmeiras pela fase do Verdão. O Palmeiras até perdeu pro Bahia, mas nem fez cócegas aquele resultado, não abalou a confiança do time, os resultados também continuaram aparecendo. Só que o Flamengo sabia que a chance era enorme, porque se ele perde esse jogo, a distância do Palmeiras à liderança, ela aumenta e o Flamengo ele se coloca de novo nessa briga com um ponto apenas entre uma equipe e outra. Edu, ok, o Palmeiras é líder, vai continuar com uma boa campanha provavelmente, mas não é legal perder em casa outra vez. Só um detalhe pra você, hein? A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Brasileiro foi em 2017. Eu tava lá. Você estava jogando, inclusive. E deixa eu te falar, é claro, você perder para um Flamengo é muito difícil, né? Principalmente dentro de casa. Eu vejo assim, o Palmeiras, o jogo foi, sabe aquele jogo no meio de campo, poucas chances de gol, Renato? Mas você vê as duas equipes muito bem treinadas. Você vê os jogadores tecnicamente com muita qualidade, sabe? Você vê assim, o trato na bola, sabe? Os tapas que eles davam de lançamento e posicionamento também dos jogadores. Então foi um jogo de poucas chances. E a chance que o Palmeiras teve, que é uma bola parada com o Piquerez, não fez, né? O Palmeiras acabou levando. E aí quando você acaba levando, aí o João abriu o time, tirou o Gomes, né? Colocou o Veiga. Então você não vai falar da falta do Abel? O Abel não fez falta aí? Claro que fez falta. Ah, bom. Um treinador como o Abel na beira do campo faz totalmente diferente. Mas só que ele foi suspenso, né? Então o Abel pagou churrasco pro pessoal, porque toda vez que ele falou que é expulso, ele tem que pagar churrasco pra todo mundo lá do... Ele dizia Não que vendia um convida o carro. Ulisses que não vai sobrar carro. Ele dizia que vendia um carro. Dois bois. Ele tinha churrasco para todo o pessoal do clube ali. Mas uma derrota dolorida. Mas mesmo se o Palmeiras tivesse vencido, Renato, também o campeonato não ia acabar. Por mais de 7 pontos de diferença, mas não venceu, a gente foi viu 2 a 0 que pro o campeonato Flamengo, não acaba aí. chora Agora, aqui. um resultado que a gente não esperava, mas faz parte. A É seguir gente fale trabalhando. por você, né? Fale por você. Fale por você, a gente não Nós esperava. palpitamos Flamengo, né? Fale por Vamos você. de pode Mas o Flamengo. nível Sabe a impressão ainda. que eu tenho de Mas o seu jogos palpite é de torcedor. Jogos entre... Não, e o seu, você não fala o time que você torce, eu falo aqui, Corinthians, mas jogos entre Palmeiras e E Flamengo. eu não nego. Mas os jogos entre Nossa, Palmeiras pra que e Flamengo, inimigo na vida? E eu tenho a impressão de que os dois times se respeitam muito. Flamengo e Palmeiras. Sempre o jogo é muito truncado. Tipo, assim. um tem medo de perder pro outro e Exatamente. sair abalado demais dessa história. Exato. Já o Mirassol não respeita o São Paulo. É a segunda vez que ganha o Morumbi. Mas ganha só lá dentro. times Só de- lá Não, peraí, ganhou do Corinthians, não empatou com o meu Será que Inter, não é o caso Mirassol. também de Mas- colocar em pauta a questão nós do perdemos Palmeiras? lá, né? Perder em casa é- O Palmeiras, quando ele é muito provado, ele dá uma pipocadinha. Por quê? Do Flamengo, que é o concorrente direto, perdeu. Qual o grande jogo que o Palmeiras ganhou Ah, esse ano? Cicinho, Não ser cara. roubado pelo Cicinho, O campeonato não é os contra o caras- Flamengo, os caras- não, Cicinho. É Mas contra ok, 19 times do Botafogo Palmeiras. empatou em casa. O campeonato é de Bahia, 20 times. que são os times com o time melhor ganha esses elenco. 3 pontos do Flamengo, O Palmeiras mesmo só ganhou 3 pontos de- do Bahia. Do Não, mas ganhou, Cicinho, vocês ganhou estão do pipocando. Inter em Porto Alegre, quando Ganhou todo mundo do São dizer que o Paulo, Inter Cicinho. era o Mas bicho. agora, o São Paulo dá pra basear por esse ano? Não, mas O São cara Paulo tem- na os cara Copa tem é um isso time que do é Brasil. só, né? Não dá pra O falar. Palmeiras, ele do tá com uma Flamengo. leve impressão que vai nadar e morrer na praia. Ah, mas do tem um Flamengo. detalhe. Eu tô muito curiosa pra ver Cruzeiro e Palmeiras na próxima rodada da Série A. Porque eu acho que um tá em terceiro lugar, o outro é o Não. primeiro colocado. Vai ser jogo da Cruzeiro vai naufragar, O Cruzeiro lá em Minas ganhou do Flamengo, só pra lembrar. Claro. Vai ser um bom teste. Vai ser outro Por teste. isso que eu vim de azul hoje, em homenagem ao Cruzeiro. Nossa. Olha só, cara. Eu esperei coisa pior desse programa. Mas assim, não foi tantas polêmicas assim que ficou duvidosa. Agora, o Ronaldo, Cicinho, Edu Dracena e Sgarbi estão de acordo com o pênalti lá do Flamengo, que o Arrascaeta sobrou, driblou, até porque, lógico que foi pênalti.
Com qual intenção ele põe aquele braço no peito do Arrascaeta? O Arrascaeta tava com a bola dominada, cortou, tirou ele, deixou ele, entortou a costela dele. Ele não tinha outra coisa para fazer, a intenção dele foi só segurar. O mínimo que seja o impacto. Mas foi pênalti sim. Agora aquela do Alexandre em cima do Tigrinho. Ah, para com isso, cara. O Tigrinho, a bola foi lançada. O Tigrinho não tinha nada no domínio dele, a bola ainda nada. Ele só colocou aquela mão como referência. Em nenhum momento ninguém veio ele fazendo assim, empurrando. Vocês são tendenciosos, hein, Ulisses? Ulisses, Chico e o Everton também. Mas enfim, o Flamengo ganhou e a gente... E o Flamengo foi superior, a verdade é essa. O Felipe Luiz deu um nó no Abel. Pronto. Mas é isso aí o vídeo. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like e compartilha, comenta, diz aí o que você achou do jogo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.